esses hábitos vão te transformar em uma mulher bem-sucedida e eu vou te provar. Primeiro, todos esses hábitos que eu vou compartilhar aqui com vocês são hábitos que eu desenvolvi quando eu me inconformei com a vida medíocre que eu estava levando há mais de 8 anos atrás. E foi através desses hábitos que a minha vida começou a mudar. Claro que eu não vou ter tempo para compartilhar todos eles aqui com vocês, então eu selecionei alguns, inclusive alguns que eu identifiquei aqui, ó, lendo este livro, Salomão, o homem mais rico que já existiu. E claro que, como tudo que eu leio, que é bíblico, eu vou buscar na fonte, nada melhor do que buscar no livro da vida. O que eu quero dizer para vocês sobre esses hábitos? E por que eu não vou trazer uma lista gigantesca de hábitos, tá? Hábitos você precisa desenvolvê-los. Você precisa executar uma ação repetidamente. Quando eu digo repetidamente, não é diariamente, não é semanalmente, é de hora em hora, é de minuto em minuto. Se você quer mudar a sua vida, se você quer se tornar uma mulher bem-sucedida, vão ter hábitos que você vai ter que executar assim, ó, repetidamente, que você vai falar, caraca, parece que eu nunca vou aprender isso aqui, parece que isso nunca vai se tornar algo natural pra mim, mas vai, calma. Esse hábito repetido, ele vai se tornar em um comportamento que vai gerar mudança na sua vida. E esse é um dos motivos pelos quais eu não vou trazer uma lista muito extensa. Eu estou trazendo esses primeiros hábitos para quê? Para que ao final desse vídeo você já esteja assim com um esquema mental, com um gráfico mental para você entender por onde você vai começar, como que você vai começar a colocar isso aqui em prática. Então vamos lá? Eu vou ser o mais sucinta possível, mas você precisa prestar bastante atenção e ir encaixando esses novos hábitos no seu dia a dia. Não fica firulando demais. Deixa eu te dizer uma coisa, quem pensa demais, desiste. Não fica firulando demais. Pensa objetivamente, de uma forma muito prática no seu dia a dia. Como que eu posso colocar isso aqui, inserir isso aqui na minha rotina? Como que eu posso inserir esse novo hábito? Então, por exemplo, o primeiro hábito, se comprometer a não parar de fazer aquilo que precisa ser feito até que você alcance o objetivo, até que você alcance o que você deseja. E, gente, não menospreze isso. Sabe por quê? Porque o tempo todo nós estamos negociando. O tempo todo nós estamos nos comprometendo. Ou com os nossos resultados, ou com o resultado dos outros. Quando você diz um sim para alguém, você está dizendo um não para você. E quando você diz um não para alguém, pode ser que você esteja dizendo um sim para você. Até mesmo para os seus filhos. Então, no dia a dia, dentro da sua casa, com aquilo que você deseja fazer, deseja realizar, deseja conquistar, mas não tem conseguido. Por quê? Porque o tempo todo você está titubeando. O tempo todo você está se colocando em segundo plano. O tempo todo você está querendo agradar tudo e todos, toda a sua parentela, todos os seus amigos, dizendo sim para todo mundo, mas vários nãos para você. Você precisa se comprometer com você. Por quê? Porque você é a pessoa que mais precisa de você. Quando você entender isso, você vai se tornar uma mãe melhor. Você vai se tornar uma dona de casa melhor. Você vai se tornar uma esposa melhor. Você vai se tornar uma filha melhor. Você vai se tornar uma amiga melhor. Você vai se tornar uma empresária melhor. Você vai se tornar, enfim, qualquer coisa melhor, uma funcionária melhor. A primeira pessoa que precisa de você é você mesma. Então a primeira pessoa com a qual você precisa se comprometer é com você. Então assim, quais são os alimentos ou o que você tá comendo aí que você fala todos os dias assim, cara, eu preciso parar de comer isso aqui. Mas a primeira pessoa que te oferece, você aceita. Entende que é do básico? Muitas pessoas não conseguem crescer, não conseguem se tornarem mulheres bem-sucedidas ou se tornarem mulheres prósperas porque elas não fortalecem a base. Não existe construção que se sustenta em uma base frágil, em uma base mal estruturada, em uma base mal feita. Então, primeiro você estrutura a base. Deixa eu te dizer, eu já fui a mulher que desejava fazer dietas mirabolantes. Desejava não, eu fazia. Mas na hora do arroz com feijão ali, ó, da base, do básico, eu não me comprometia com esse resultado. Qual era o resultado? Eu queria perder peso. Mas eu não me comprometia com o básico bem feito. Eu não me comprometia em fortalecer a base. Se eu não fortaleço a base, minha querida, não tem concreto que você compre do mais caro que vá fazer o serviço que você tenha que fazer. Você pode contratar o melhor mestre de obra, contratar o melhor nutricionista, não tem milagre pra você. E eu tô te falando isso porque eu já fui essa mulher. Então entende que é se comprometer no dia a dia, no daily basis, nas coisas básicas e mais. Muitas vezes você vai ter que se comprometer hora a hora. É tipo assim, ó, sua amiga vem te oferecer um cafezinho. Amiga, quer um cafezinho? Uma suquinha?
Não, muito obrigada. Por quê? Não, porque eu estou dedicada a diminuir o tanto de açúcar. Ah, mas que é isso? Um pouquinho de açúcar não tem nada. Um pouquinho de açúcar no café não morre, não mata. Só que é um pouquinho no café. Aí daqui a pouco ela te oferece uma balinha. Aí daqui a pouco ela te oferece um bombonzinho. Aí daqui a pouco tem um moussezinho. Aí daqui a pouco tem o pãozinho. Entende que você se comprometer com o resultado final, e são esses pequenos fragmentos, essas pequenas ações e decisões no seu dia a dia, que quando chega no final do dia você fala, poxa vida, me sabotei de novo, procrastinei de novo, vacilei de novo, não consegui de novo. Mas é o se comprometer. Então a gente precisa memorizar. Eu preciso me comprometer com esse resultado que eu quero. Então, quando me ofereçam um café, não, obrigada, eu não quero açúcar. Quer adoçante? Não, obrigada, eu não quero adoçante. Ai, mas eu amo café, mas eu não gosto de beber sem açúcar. Você não gosta do café, você gosta do açúcar. Me diziam isso e eu também odiava, mas essa é a verdade. Entende? É se comprometer. E aqui eu tô trazendo um exemplo assim, bobo. Um exemplo chulo pro dia a dia. Você tem que se comprometer com o resultado. Na verdade, você tem que se comprometer com o objetivo que você quer alcançar. E isso foi uma coisa que Salomão fez de uma maneira linda. Ele era jovem, ele não sabia o que fazer muito bem, ele entendia a responsabilidade que ele tinha, só que ele entendia o objetivo dele: governar aquele povo. Ele seria o rei do povo, do pai dele, o povo de Israel. Ele entendeu qual era o objetivo. Então deixa eu te dizer, muitas vezes você fica pensando assim, nossa, o que eu tenho que fazer amanhã? Nossa, mas o que eu tenho que fazer depois da manhã? Nossa, mas isso nossa, mas se comprometa com o objetivo que você quer alcançar. Com o objetivo. Você quer um cafezinho com açúcar? Não, não quero não, muito obrigada, tô diminuindo o tanto de açúcar. Às vezes você não precisa nem falar, tá? Não, não quero não, muito obrigada. Ah, mas por quê? Não, é porque eu não gosto. Não é porque eu não quero. Simples, você não precisa justificar. Eu não quero. Porque todo momento, você vai lembrar do compromisso que você tem com o objetivo que você quer alcançar. Isso faz muita diferença. Não ignore o básico. Estrutura a base. Olha só, outro hábito que você vai ter que desenvolver. Você vai ter que se conscientizar do que te falta. Essa é uma pergunta que ela mudou a minha vida no último ano. Uma vez uma amiga me disse, eu não sei por que eu não alcanço X resultado, eu não sei porque a gente estava numa conversa. E ela falou assim, às vezes eu fico pensando, o que me falta? E, gente, muitas vezes a gente se coloca em tão alta conta, muitas vezes a gente se coloca em um lugar de tipo, eu já sei, eu já faço, eu já tentei, aí não sei o que, eu sou boa demais, por que eu tô passando por isso, por que eu tô enfrentando esse desafio? Mas a partir do momento que você passa a se perguntar, o que me falta? Você abre espaço, até mesmo pro seu cérebro, até mesmo pra sua mente, te responder isso. Até mesmo para que você, como que ele vai me responder? Vai vir uma voz do além? Não, você vai começar a sentir falta do que te falta. Você vai começar a sentir necessidades diferentes. Você vai começar a buscar, ter desejos, curiosidade por coisas que te faltam. Então, muitas vezes te falta conhecimento, te falta competência, te falta habilidade, te falta ferramenta, te falta estratégia, te falta engrossar o couro, te falta dedicação, te falta tanta coisa. E você fica, ai Deus, porque eu sou tão fiel a ti, ai Senhor, porque eu sou tão abençoada, ai Senhor, porque eu sou tão incrível, nossa, eu sou tão boa com fulano, eu sou tão boa dona de casa. Será que você é tão boa mesmo? O que te falta? Inclusive hoje é dia 25 de março, eu não sei que dia que você vai estar assistindo esse vídeo, mas hoje eu estava lendo sobre Salomão. E aí, Deus aparece para ele em sonhos e pergunta para ele o que ele queria. O que você quer? O que você quiser, eu te dou. Gente, presta atenção. Você está diante do Deus vivo, maravilhoso, criador do céu e da terra, que pode te dar tudo. Tudo. Ele podia falar, Deus, me dá a honra, sabe? Esse povo me honrar, esse povo me respeitar, coloca esse povo diante de mim e me respeitando e etc. Deus, me dá riqueza, me dá tudo. Mas sabe o que Salomão pediu? E eu nunca ouvi alguém dizer sobre isso. Talvez você já tenha ouvido alguém falar a respeito disso. Se você já ouviu, tem aí algum lugar, alguma história, alguma pregação, me envie, coloque aqui o link aqui nos comentários. Mas eu nunca vi ninguém falar sobre isso. Que foi o fato de Salomão pedir aquilo que o faltava. Nós temos o hábito, nós como mulheres cristãs, e aí eu vou colocar vocês nesse comboio aqui, tá? Mulheres cristãs que acreditam em Deus, de pedir aquilo que nós queremos. Deus, eu quero isso. Deus, eu quero paz, eu quero sossego, eu quero saúde, eu quero um marido maravilhoso, eu quero uma casa abençoada, eu quero filhos assim, eu quero prosperidade, eu quero ser bem-sucedida e eu quero uma carreira e eu quero um negócio de sucesso. Você sempre está pedindo o que você quer. E aí você sempre sente que te falta algo. Porque você fica pensando, por
por que eu ainda não consegui? Gente, mas eu sou tão inteligente, eu sou tão trabalhadeira, eu sou tão dedicada, eu sou tão focada, eu sou tão persistente, meu Deus. O que ainda me falta para alcançar esse lugar, para alcançar esse resultado? Então, você tem pedido isso? Você tem de fato dado espaço para entender o que te falta? Porque é o seguinte, o resultado que você teve até hoje, ele foi gerado por toda a sua experiência, toda a sua vivência, todo o seu conhecimento que você adquiriu até hoje. Ou seja, o resultado que você ainda não tem é pelo conhecimento ou pela experiência, pela conexão que você ainda não fez, que você ainda não teve. Então, o que te falta? E aí, isso é muito interessante, porque Salomão, ele pediu a Deus aquilo que o faltava, aquilo que ele sentiu que ele não tinha. Ele pediu a Deus aquilo que ele precisava e não aquilo que ele queria. Ele sabia qual era o objetivo, qual era a tarefa dele, qual era o objetivo dele. Com certeza ele desejava várias coisas, mas ele não pediu aquilo que ele desejava. Ele pediu aquilo que ele precisava, provavelmente o que lhe faltava. E isso é tão intrigante porque a maioria de nós aqui, eu tenho certeza, e eu vou me colocar nisso. Vocês acham que eu peço o que me falta? Vocês acham que eu fico pedindo pra Deus o que preciso? Eu não vou negar que eu peço a Deus sabedoria, eu peço a Deus conhecimento, eu peço a Deus discernimento. Mas eu peço muito mais aquilo que eu quero, aquilo que eu desejo, e não o que eu preciso para alcançar aquilo que eu desejo. É o famoso atalho. Então, o hábito de se conscientizar sobre o que te falta e pedir o que te falta. Pedir para Deus, pedir para si mesmo, pedir o que te falta. Porque deixa eu te dizer uma coisa, é impossível você construir um prédio sem as ferramentas necessárias, sem os recursos necessários. Como que você vai construir algo sem o material necessário, sem os recursos necessários? Nada vem pronto. Então assim, voltando aqui um pouquinho, como que você pode incluir isso no seu dia a dia? Qual é o resultado que você está desejando alcançar no seu negócio que você ainda não alcançou? É em vendas? É em gerência? É no administrativo? O que é? Na sua casa? Na criação dos seus filhos? No dia a dia? O que me falta? Mais persistência? O que me falta? Mais pulso firme? O que me falta? Mais conhecimento? O que me falta? Mais diligência? O que me falta? Cumprir com a minha palavra? Comigo mesmo? O que te falta? Às vezes falta vergonha na cara. Não sei. Vamos lá, terceiro hábito. Cara, o terceiro hábito é um hábito que eu passei a desenvolver desde o dia que eu ouvi uma frase em 2018. A frase dizia o seguinte: conhecimento gera crescimento. Eu nunca esqueci dessa frase. E aí ela tá totalmente conectada, né? Ela é a parte positiva da frase que eu acabei de dizer. O resultado que você ainda não tem é devido ao conhecimento que você ainda não acessou, a mesa que você ainda não sentou, as pessoas que você ainda não se conectou. O resultado que você ainda não tem é porque ainda te falta algo. Então o que te falta? E o conhecimento gera crescimento. Conhecer novas pessoas, conhecer novos lugares, novos ambientes, conhecer, enfim, novas ferramentas, conhecer novos recursos, conhecer, aprender. Então você vai ter que se dedicar a esse hábito, a aprender coisas novas o tempo todo. E aí, quando Salomão pediu a Deus sabedoria, gente, sabedoria não é uma coisa que vem assim. Sabedoria vem com experiência, e sabedoria vem com conhecimento somado à ação para gerar uma experiência. Porque conhecimento não é sabedoria. Agora, o conhecimento colocado em prática para gerar uma experiência, isso sim é transformado em sabedoria. É a partir da experiência que surge a sabedoria. Então foi algo que ele foi desenvolvendo. Ele foi aprendendo, aplicando e validando e vivendo e, enfim, e experienciando tudo aquilo. E ele foi se tornando um homem cada vez mais sábio. É claro que Deus deu a sabedoria para ele. Deus deu. Mas deixa eu te dizer, quando Deus nos dá uma sabedoria, com certeza, tudo que Deus nos dá, Ele vai nos colocar à prova. A vida é um reflexo disso. Quando a gente começa a estudar numa escola, quando a gente vai para uma faculdade, nós aprendemos e somos colocados à prova para validar, para aquele conhecimento se transformar em uma experiência, e depois vem o estágio, e depois, enfim, entende? Então, com certeza, Salomão passou por isso tudo. Ele passou, com certeza, pelas provações, de fazer as conexões certas, de conhecer as pessoas certas, de contratar os funcionários certos. Isso tudo vai gerando sabedoria. Outro hábito é a atenção que você vai ter, que, assim, desenvolver essa habilidade de ter a atenção e a agilidade para quê? Para que você observe rápido, aprenda rápido, aplique rápido, erre rápido, identifique o erro rápido e conserte rápido.
e elimine os erros muito rápido. Aprimore muito rápido. Você vai ter que ser ágil. Se você quer ser uma mulher bem-sucedida, você vai ter que ser ágil. Não adianta você ficar comendo mosca. Eu disse, quem pensa demais acaba desistindo. Isso é um fato. E às vezes, por pensar demais, a gente acaba se perdendo nos nossos devaneios. A gente acaba firulando demais. Tudo se torna muito lúdico. Normalmente as pessoas mais melancólicas, elas são muito lúdicas. E tem que tomar um certo cuidado com isso. Porque assim, o emocional, o espiritual, é tudo muito influenciado, sim, mas a vida acontece aqui, ó. Aqui no agora. Então se você fica muito na melancolia, muito no lúdico, o que acontece? A vida te atropela. As oportunidades passam. Você perde a oportunidade de criar uma nova oportunidade. Porque você tá perdido nos seus pensamentos. Então você tem que desenvolver esse hábito de ser ágil, agir rápido. Nossa, aconteceu isso aqui, como que eu resolvo? Cara, eu não vou esperar pra amanhã não, vou resolver isso aqui agora. Ai, B.O. com meu marido, não vou deixar pra dormir amanhã, daqui de uma semana eu converso, não, vou resolver isso aqui agora. E criando, gerando experiência pra que você se torne cada vez mais sábia. E aí o último hábito que eu quero trazer aqui pra você, você vai ter que desenvolver o hábito de ser corajosa. Coragem vai ter que ser um comportamento desenvolvido através do hábito de enfrentar os seus medos. Porque a coragem, e eu falo tanto de se arriscar, quanto de ganhar, quanto de perder. Porque nem sempre nós vamos ganhar. Existe um diário estoico, eu até esqueci quem disse isso, mas lá fala que nem sempre você vai ganhar. Você tem que entender que às vezes você tá perdendo porque chegou a hora do outro ganhar. E por que você perdeu? Você precisa analisar. Porque sim, vai sempre existir pessoas melhores que você, negócios melhores que os seus, serviços melhores que os seus. E aí a sua pergunta tem que ser, ao invés de se fazer de vítima, ao invés de culpar o governo, ao invés de culpar o Estado, ao invés de culpar as pessoas, ao invés de culpar o mercado, você precisa se perguntar, o que me falta? Porque se o meu concorrente está dando tão certo, o que ele tem que eu ainda não tenho? E poucas pessoas se fazem essa pergunta, porque o ego atrapalha, né? O ego, enfim, o ego é seu pior inimigo. Isso é um fato. Ele te atrapalha no seu processo de evolução. Porque você não tem coragem de fazer essa pergunta. O que ele tem que eu ainda não tenho? Você vê por aí muitas pessoas dizendo, porque o fulano picareta, porque o fulano deve ter comprado isso, porque o fulano tá nesse lugar porque é bajulador, porque o fulano tá nesse lugar porque deve ter passado a perna nos outros, porque ele conquistou isso, porque deve estar mentindo. Porque ele é rico, porque tá só negando imposto, porque não sei o que, não sei o que. Cara, pouco importa se isso é verdade ou mentira. Pouco importa o que ele faz por detrás dos panos. E às vezes isso tudo são só burburinhos pra ficar, que as pessoas fracassadas ficam justificando. Então, mas a gente tá certo, tem que acreditar nesses burburinhos. Então se a gente for pegar o pé da letra, se a gente for trazer pros contos de fada, então as bruxas estão sempre certas em relação às mocinhas, às princesas. E aí? Você ficar questionando as atitudes, as decisões do outro, não muda em nada na sua vida. Só escancara o quanto você se sente fracassada e ameaçada pelo sucesso dos outros. Vale a pena isso? Não, porque você precisa olhar pra si e pensar, cara, o que me falta? O que essa pessoa já fez que eu ainda não fiz? E outra, se o que ela fez não está alinhado aos seus valores e propósitos, não faça. E aí você vai começar a entender o custo que tem a prosperidade, o custo que tem o sucesso ou o custo que tem a riqueza. E aí você também vai entender o que de fato é sucesso pra você. E até que ponto, até que preço você está disposta a pagar pelo sucesso? Até que ponto? Até que preço? Mas para isso, identificando isso, você não precisa diminuir o trabalho dos outros. Você não precisa menosprezar. Você não precisa subestimar o trabalho dos outros. Pouco importa o que ele faz. O que importa é o que você faz. O que importa é o que você tem deixado de fazer. O que importa é se você está comprometido, se você tem consciência do que te falta, se você se dedica a aprender, se você é humilde o suficiente para reconhecer que não sabe, que precisa aprender algo novo, que precisa desenvolver novas habilidades, que precisa pelo menos fazer o que é necessário. É você redobrar a sua atenção e ser ágil para aprender, para aplicar, para reestruturar, para se levantar, para consertar o erro. E é você ter coragem de arriscar para ganhar ou para perder. Mas se você fosse arriscar, que seja para ganhar. E se for para você ganhar, se o seu objetivo é ganhar, você precisa desenvolver todos esses hábitos mencionados antes do que veio a coragem. O tempo todo, aqui na Bíblia, Deus fala, não tenha medo, coragem, eu estarei contigo. Não tenha medo, coragem, eu te mostrarei o caminho. Não tenha medo, coragem. Tem uma palavra que eu amo muito. Essa passagem está lá em Mateus 14, 27. Mas Jesus imediatamente lhes disse, coragem, sou eu, não tenha medo. Senhor,
Disse Pedro: se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Venha, respondeu ele. E aqui eu anotei que essa é uma Bíblia que eu gosto muito, que a Bíblia anote, eu anotei aqui, ó. Para viver milagres, você precisa de coragem. Corajosos vivem milagres. Covardes assistem os outros a viverem os seus milagres. E é tão doido isso, gente, porque aqui, ó, tá dizendo assim, ó. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e começou a afundar, gritou: Senhor, salva-me! Imediatamente Jesus estendeu a mão e segurou e disse: Homem de pequena fé, por que duvidou? E aqui eu anotei: se você tira o seu foco do milagre, no meio do caminho, sentimentos contrários, como o medo, vão abalar a sua fé e vão te impedir que o seu milagre seja concluído. Então, muitas vezes, você vai começar a desenvolver um hábito. E vai surgir um novo desafio, vai surgir uma contenda, vai surgir um BO, vai surgir uma complicação. Enfim, o tempo todo vai surgir desafios, porque você resolveu sair daquele lugar que você estava como parasita, vivendo como uma pessoa medíocre, e decidiu ir além, decidiu alcançar lugares novos. O que vai acontecer quando você se decidir comprometer? Vai surgir festas, vamos falar sobre o doce, vai surgir festinha de criança, vai ser festa todo dia. Festa todo dia, chá de mulheres, é chá de não sei o que, é chá disso, é chá daquilo, é reunião disso, é confraternização disso, todo dia. Então entenda, se você a cada momento não se comprometer, você vai estar sempre se colocando em segundo plano. E você vai estar sempre estagnada. Se você titubear todas as vezes que você for confrontada, que você estiver diante de um duelo entre você, ao seu comprometimento e aquilo que está te desafiando, naquilo que você se comprometeu, o que vai acontecer é que você nunca vai ter sucesso naquele objetivo que você se determinou a alcançar. Então, boss, muitas vezes vai acontecer ventanias, coisas ao meio do caminho, que vai te fazer titubear, que vai te gerar medo. Isso eu trouxe um exemplo básico, muito bobo, né, em relação ao café, que não é tão bobo assim. Mas vamos falar, por exemplo, se dedicar a aprender. Você vai se dedicar a aprender algo novo, desenvolver uma nova habilidade, uma nova competência. Vai surgir muita insegurança. Vai surgir pensamentos do tipo: eu não sou capaz? Será que eu vou conseguir? Será que vai valer a pena? Será que eu não tô perdendo meu tempo? E se você tirar o foco do seu objetivo, lembra sobre o comprometimento com o objetivo? Se você tirar o foco do seu objetivo, você começa a desmoronar, a se afundar no meio do caminho e você se desespera. E aí você não consegue alcançar aquele objetivo. Você tem que voltar para o seu ponto de partida. E esse voltar para o ponto de partida, muitas vezes, tá tudo bem, as pessoas conseguem superar. Outras vezes você não vai conseguir superar. Outras vezes esse ponto de partida vai se tornar uma frustração, que vai se tornar uma ansiedade, uma depressão e por aí vai. Vai gerar muitos traumas. Então, você precisa estar focado no seu objetivo, assim como Salomão. E não esqueça de se perguntar o que te falta. E nos momentos que você for em busca daquilo que você acredita que precisa ser feito para alcançar o seu objetivo, ou seja uma oração, ou seja comprando um novo curso, ou seja, fazendo uma nova mentoria, ou seja, se conectando com outras pessoas. Se pergunte o que me falta e peça naquele momento o que te falta, não o que você deseja. Fale sobre o que te falta e não sobre o seu desejo. Deus já sabe qual é o desejo do seu coração. E é claro que Ele quer que você diga. Mas quando Ele te perguntar o que você quer que eu faça por você, peça a Ele o que você precisa e não o que você deseja. Inclusive, nesse momento que eu estou falando aqui com vocês, eu me lembrei de um acontecimento muito específico na minha vida, no qual eu pedi para Deus o que eu precisava e não o que eu queria, porque eu saí de casa falando que eu queria uma coisa e quando Ele me perguntou, eu respondi aquilo que eu precisava. Me lembrei disso agora e como Deus transforma, como Deus opera. Então assim, não sou cristã, não acredito nisso tudo, não faço oração diária. Tô indo para um evento. Chega lá nesse evento, não fala sobre o que você deseja, fale sobre o que te falta. Pergunte sobre o que te falta. Isso vai te ajudar muito a adquirir novas habilidades, novos conhecimentos para você chegar. É como se você fosse garantindo as próximas vidas, para as próximas etapas. É como se você fosse se graduando, crescendo, você vai se alimentando e vai, enfim, se desenvolvendo, se fortalecendo para as próximas etapas. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado, tenha trazido clareza para você. Se sim, não esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like aí e eu te vejo no próximo vídeo.